Nosso convidado de hoje é o Dr. Erlei Sassi. Ele é o coordenador do Ambulatório Integrado dos Transtornos de Personalidade e do Impulso do Hospital das Clínicas de São Paulo. É formado em Medicina pela USP e em Psicologia pela PUC. Nós vamos conversar com mais ênfase sobre os borderliners, portadores de um tipo de distúrbio psíquico que o Erlei vai explicar como é que é. O que é o borderliner, Erlei? É uma pessoa, né, antes de tudo, que tem um jeito de sentir, de perceber, de se relacionar muito diferente da média. Ele tem um transtorno que o humor oscila demais. Né? Isso, quais são os sintomas? Às vezes o paciente está bem, né? Uma palavra mal colocada de alguém da família traz para ele um transtorno de verdade. Assim, ele fica muito irritado. A expressão da raiva é uma expressão muito diferente da expressão que outras pessoas esperariam para um determinado estímulo. Tem uma sensação crônica de vazio, uma das coisas que eles mais reclamam. E essa sensação crônica de vazio, às vezes, faz o indivíduo pensar muito em morrer. Ele tenta várias vezes morrer. Alguns têm muito, assim, claro que o abandono vai acontecer a qualquer momento. E para evitar esse abandono, às vezes, o comportamento de automutilação acontece. O paciente muito impulsivo acaba se envolvendo em situações de muito risco, às vezes sem a mínima necessidade. Em alguns momentos pode até ter um quadro, assim, sensação de que as pessoas não gostam dele, mas persecutório mesmo. O paciente, e não lida bem com o êxito? O êxito às vezes significa passagem de um estágio para outro da vida, né? Então, terminar um curso, casar, ter filho, é algo que meio que muda um pouco a forma desse indivíduo se relacionar com a sociedade, isso assusta muito. Agora, qual é a origem desse distúrbio? É uma origem multifatorial, né? Ela tem fator que é biológico, fator que é psíquico e fator social. É um distúrbio bastante complexo. E o borderliner, ele tende a responsabilizar alguém pelo que ele sofre? Às vezes sim. Quando o paciente ele sente que perdeu o controle, que as coisas não saíram do jeito que ele queria, a tolerância à frustração é muito baixa, ele começa a atribuir muito a culpa dele a outras pessoas. É muito comum acontecer isso. E esse tipo de distúrbio afeta igualmente homens e mulheres ou não? Normalmente, estudo que a gente vê, a cada 4 pacientes, 3 são mulheres. Agora eu vejo que a palavra não foi, o termo ainda não foi sequer aportuguesado, né? Nós estamos usando um termo em inglês, borderliner. É um distúrbio que foi detectado há pouco tempo? Desde a época do Freud, algumas pacientes do Freud... já é coisa antiga. 1900, algumas pacientes dessas assim que Freud tratou, possivelmente elas teriam um transtorno emocionalmente instável. Na década de 70 esse nome foi cunhado e foi lá fora. No Brasil o nome, vamos dizer assim, traduzido, limítrofe, podia gerar uma grande confusão. Limítrofe às vezes a gente chama pessoas que têm um nível de inteligência, vamos dizer assim, próximo do retardo mental. Esse paciente não tem nada a ver com a inteligência, às vezes são pacientes muito inteligentes, né? Então esse nome acaba sendo usado ainda para evitar confusão com retardo mental. A tendência hoje é usar o transtorno de personalidade emocionalmente instável. Por que a mulher é mais frequente, né, a ocorrência desse distúrbio em mulheres? Então, existem estatísticas sobre talvez isso? A apresentação desse transtorno seja mais frequente, assim, a gente chega a atender mais gente do sexo feminino. O homem, vamos pensar, numa explosão de raiva, ele tem uma tendência a ser muito mais agressivo. Talvez ele termine mais na delegacia, o delegado tenha mais pacientes ali com transtorno de personalidade borderline, sexo masculino, e a gente tenha no hospital mais mulheres. A agressividade, ela é verbal ou física? Pode ser os dois, inclusive a agressividade, ela é alguma coisa assim que pode ser voltada inclusive contra o próprio indivíduo. Nós vimos com o Dr. Erlei Sassi o que é o borderliner.